TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez temos a alegria de levar a vocês o melhor da doutrina espírita, no sentido de que essa parte que vamos agora é uma parte essencialmente indispensável para a nossa felicidade na Terra. A doutrina espírita, graças a Deus, ela tem determinados princípios maravilhosos que sobrevivem a tudo. Por exemplo, ela não nos indica que existe um inferno, e muito menos um inferno eterno, porque um inferno eterno, e essa expressão eterna, consequentemente seria impossível diante da perfeição de Deus. Ora, se ele sabia que aquele espírito, que ele sabe o presente, o passado e o futuro, que aquele espírito iria mais cedo ou mais tarde para o inferno, por que criou? Por que deixou criado? Por que não deixou que ele se eliminasse, mas fazer uma tortura eterna? Isso não existe. Aliás, até o próprio Papa já deu uma declaração que num futuro, não se sabe quando, tudo indica que um dia Deus vai perdoar aquele pessoal todo que está no inferno. Será? Não contesto absolutamente, não se contesta. Mas então, a doutrina da consolação é a doutrina espírita. Né? Ela fosse, mas então posso fazer o mal que eu eternamente não vou ser julgado. Vai ser. A pena vai ser tão longa que você estará desesperado. Lembro de uma circunstância, permita contar, que uma mãe, enquanto o Chico levava comida para uma reunião de pobres, o Chico levava na própria favela mesmo, lá em Uberaba. Aí a senhora aproveitou, chegou-se para ele, olha, Chico, por favor, existe explicação para mim? Meu filho nasceu sem os braços, cego e sem as pernas. Aliás, sem os braços e cego. E agora querem cortar o que falta. Então ele vai ficar uma peça. Existe justiça para isso que explica? Chico disse, eu não sei. Mas pediu a Emmanuel. E Emmanuel veio e disse, a senhora, esse espíritozinho suicidou-se nas 10 últimas encarnações. Uhum. E então, resolveu-se que ele veio assim, que ele tem que ficar encarnado de qualquer jeito. Não, deve cortar as pernas dele sim, e ele ficar um topo, que é necessário que ele sobreviva mais algum tempo. Então a doutrina de Deus é absolutamente perfeita. O Espiritismo não põe nada, mas nos mostra o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Bom dia, Vecmir. Bom dia, seu Gama. Como é o senhor? Vai bem? Eu vou bem, na paz de Deus. Tive umas tonteiras, mas isso foi natural. Isso faz parte do corpo, não é isso, seu Gama? Ainda idade, precisamos disso. Né? Faltam 15 anos para eu chegar ao primeiro século. Olha, eu diria um pouquinho mais. Eu diria 42. Na realidade, só está com 58 anos, não é isso? Até 58 anos. É uma inversão de palavras. Exatamente. Obrigado pela intenção. Olá, pessoal. É uma satisfação estar diante de vocês todos. Tá? Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras, às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Lembrando também que o programa pode ser assistido pela internet, www.tvc16.com. Pode ser acessado também pelo Facebook, TVC Correio da Manhã, e também pelo Instagram, TVC Correio da Manhã. Mas o mais importante também, toda a programação deste canal, TVC Correio da Manhã, é veiculado também em outras cidades, além de Petrópolis. Também para Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. E também Teresópolis, canal 21, tá certo? Vocês vão ter uma excelente programação. Então, vamos à nossa página. Daqui,
Vai ser Palavra de Vida Eterna? Pode ser isso aí, mas além Isso. disso, eu gostaria que você, pelo menos no próximo intervalo, lesse isso aqui. Isso. Então, Quando a gente está com problema de saúde, perfeito. etc., é bom ler isso Palavras aqui. de Vida Eterna, vindo através de Chico, pelo Espírito de Emmanuel. O que nós vamos ler hoje, pessoal, é o que nós vamos começar a estudar relativa à quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, neste livro, Palavras de Vida Eterna, no capítulo 8, Vida e Posse. Abre aspas. Não é a vida mais que o alimento? Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Você encontra isso na Bíblia, em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Vamos dar uma ênfase no título? Você poderia repetir, por favor? Vida e posse. Exatamente porque nós vamos ter, nesse capítulo da quarta parte do Livro dos Espíritos, penas, gozos terrestres e também infelicidades e também felicidades, tá certo? Mas isso vamos deixar um pouquinho mais para vamos ler. Aconselha-te com a prudência para que o passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Olha, a palavra e o verbo é necessitar. Vou repetir. Disputam remunerações e vantagens que não necessitam. E imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a tua luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite com quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado a ti próprio, no campo da educação e das obras boas. Como sempre, nos incitando à caridade e ao bem ao próximo. Ou seja, em última análise, lutando pela nossa transformação moral. Exatamente. E é isso que, ao deixarmos para trás as leis morais, não conheço outro instituto religioso que dê tanta ênfase às leis morais como a doutrina espírita. Exato. Eu realmente não conheço no planeta todo. Uhum. Então isso me deixa muito seguro, muito confiante do que os espíritos disseram e pregaram e ainda pregam,
exatamente o que eles insistem mais é a nossa transformação moral. Isso sabe? é muito importante. Que é a coisa mais difícil que a gente tem que fazer. Mas, enfim, o caminho é esse. Então, seu Gama, então vamos começar então, pessoal, nós vamos entrar na quarta parte, que é das esperanças e consolações. Olha que é interessante nós verificarmos isso, por quê? No primeiro capítulo desta quarta parte, das penas e gozos terrestres. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria voltar, por favor, seu Gama, à terceira parte, na pergunta 711, O gozo que dos bens terrenos. gozos e bens terrestres. Olha que interessante, como a espiritualidade age perfeitamente para que venhamos na quarta parte, que é das leis morais, nos mostrar que também nós temos gozo dos bens terrenos. E ele vai inserir na quarta parte logo no início. Isso. Então, nós temos da pergunta 711 Isto. até 714 é gozo dos bens terrenos. Exato. Mas das 715 até 717 É. tá, é o necessário e o supérfluo. E o supérfluo. No momento que você faz de penas e gozos terrestres, então você vê o que é necessário e o que é supérfluo. Está evidentemente vinculado à felicidade e infelicidade de outra. Portanto, Kardec se separou de propósito, mas isso é um complemento da parte ética e moral, da qual, desculpe dizer, mas a doutrina espírita é tão exigente que não se tem outra. Te dá total liberdade para você fazer o que você quiser. Isto. Te premia no certo e te cobra no errado. Aliás, Espontaneamente, você mesmo, de acordo com a doutrina espírita, você forma o seu futuro. exatamente, através da nós acessarmos a nossa consciência e ela nos avisa: Luiz, você errou. Vai lá e acerta com aquilo que você fez de errado. Seguindo o que Jesus disse. Isto que tu semeias, isso também se fará. Vê o que você está fazendo. Exato. Aliás, tudo se encaixa perfeitamente Na né, seu doutrina Gama? espírita e em relação ao cristianismo, o cristianismo, vamos falar do ensinamento de Jesus, tudo confere. Perfeito. Entendeu? O senhor quer, seu Gama, que nós leiamos as perguntas 711 em diante? Eu gostaria, mas a gente poderia, pelo menos, ler a primeira pergunta, que Da é a quarta parte. que é da quarta parte, para saber por que estamos falando disso. Tá certo. Antes até de começar, Uhum. poderíamos ler ainda lá no livro aqueles títulos que vão ser tratados no nosso estudo. Ah, tá Assim, certo. só ali. Então, no seu capítulo 1º, tá, da quarta parte do Livro dos Espíritos, das penas e gozos terrestres. Por isso é que a gente citou o artigo 711, a pergunta 711 em diante, que fala de gozo dos bens terrestres. É exatamente isso. Então, nós vamos estudar, dentro desse primeiro capítulo, felicidade e infelicidade relativas. Depois a gente muda o título. Isso. Perda de entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte e desgosto da vida e suicídio. Tá certo? São, assim, consequentemente, 6 títulos. Exato. Nós vamos para o primeiro. Vamos ler apenas a primeira pergunta, que ela é tão larga que a gente pode voltar a 711. Então tá bem. Então lá, o título desse primeiro capítulo da quarta parte. 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, ele diz, depende da suavização. Quer dizer, o que dizer isso?
nós praticamos o mal, vamos ter que resgatar. Mas nos dá a condição também de fazer o quê? Trabalharmos para suavizar o nosso resgate. Olha que interessante. Mas realmente nós temos que espiar. Tá? Não tem jeito. Nós temos que passar pela experiência, que não adianta você conhecer e não viver. Isto. Então a doutrina espírita ela é rigorosa e não pretende ser, digamos assim, a única nem perfeita. Então eu cito sempre que existe uma pergunta muito importante quando a gente estuda o Espiritismo. Então é a pergunta 982, é isso mesmo? Exatamente. Eu tenho muita coisa na cabeça. Vê se você lê a 982. Então, diz assim: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Olha a resposta. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que será absurdo. Agora é importante, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, se você faz o bem, mas faz através, digamos assim, de terceiros, ou dando dinheiro, ou ajudando, ou fazendo o que for necessário para te satisfazer a sua necessidade, dando comida, etc. Eu conheço pessoas que passaram a ser muito felizes depois que começaram a ajudar os pobres, entendeu? Exato. Porque não encontraram a felicidade na família, na esposa, mas encontraram felicidade em ajudar os outros. Certo, certo. E aí eu acho o seguinte, portanto, a grandeza da doutrina espírita, você não precisa ser espírita, não precisa correr e sair daquele homem que vem lá espírita, é o contrário, tá? Então, vamos seguindo em frente. Então passemos, vimos a pergunta 920, então eu gostaria de retroceder a 711. Vamos, porque isso é muito importante. É muito importante. É gozo dos bens terrenos. Exato. Então a 711 diz o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. É lógico, né, gente? Nós estamos aqui para nós usufruirmos do ar, da água, dessa vegetação exuberante à nossa volta. Tudo para quê? Para nos fortalecer, para que tenhamos uma boa vivência em praticar o bem. Deus, de sua infinita misericórdia, deixou o caminho para nós livre e aberto. Apenas não é fácil cumpri-lo, porque exige muitas vezes determinação, luta contra as circunstâncias e as aparências. Certo. E é muito, se eu não cito isso aí, não adianta, eu não estou entrando no outro tema. A gente tem que tentar, pelo menos hoje, falar dessas principais leis. Tá? Exatamente. Então, antes que a gente fazer a 712, não tem um primeiro intervalo, não? Ainda temos um minuto, seu Gama. Temos um minuto, então parte para 712. Isso. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? É para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E qual o objetivo dessa tentação? É desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Quer dizer, então, estamos aqui diante de Deus pôs atrativos, porque se não tivesse atrativo, aí mesmo que você não ia fazer. Tá? Perfeito. Então é simples a explicação. E aí tem uma outra pergunta, que eu digo o seguinte: traçou a natureza limite aos gozos? Você vai responder depois do intervalo. Isso. Então vamos lá. Traçou a natureza limite aos gozos? Então, pessoal, com certeza, tá certo? Então, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Pois é, após o intervalo você vai responder a ela, então. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
pessoal, voltando ao segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Nós retornamos à pergunta 711 e estamos explicando porque o título é Gozo dos Bens Terrenos, tá certo? Que vai nos facilitar muito na quarta parte que nós vamos estudar mais à frente. Na pergunta 713, diz assim: traçou a natureza limites aos gozos, seu Gama? Resposta. Claro que, vamos lá. Traçou para vos indicar o limite do necessário. Olha como é que isso é importantíssimo. Limite do necessário, não daquilo que nós queremos, que tem muita diferença em querer e necessitar. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Falou difícil, deu para entender? Não. Lembre-se daquela pessoa que está se entregando ao álcool ou a um vício muito pior, às vezes irreversível. Isto. Né? Porque dá um gozo, dá um prazer. Você cede aquele prazer de forma excessiva e está ali que dá. Então, pois é, a gente fala com franqueza, porque nós não estamos aqui para enganar ninguém. Com certeza. Mas essa é a verdade. Isso foi dito, naquela época tinha os gozos que tem hoje? Não tinha não. As drogas como tem hoje, não tinha. Tinha alguma também, mas em menor quantidade, menor expressão. Isso. No entanto, hoje você vê pessoas que se suicidam direto ou indiretamente em virtude disso aí. Isso é muito grave, né, seu Gama? Muito grave. O problema justamente é o suicídio indireto, O né? indireto. Ele quer o prazer. O prazer encontra o quê? É. Entendeu? Então, o que nós queremos dizer com suicídio indireto, pessoal? É usar drogas, bebida, o fumo, comer exageradamente. Esse, então, é um vício inacreditável. E tudo nos mostra que nós devemos consumir, consumir, consumir. Depois o organismo não aguenta Exatamente. e vem determinados colapsos. Mas isso é problema de cada um. Só um alerta. Mas veja que essa pergunta tem uma letra B. Exatamente. Lê ela toda para o nosso telespectador que diz entender. assim, isso. Perto, 714. Não, lê a 714 e depois a letra A. Ah, que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todo gênero, o requinte dos gozos? A resposta: pobre criatura. Mas digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E a letra A, perto da morte? Perto da Física morte ou moral? física ou da morte moral? Olha, vou repetir. Perto da morte física ou da morte moral? Resposta: das duas, de ambas. Reparem, essa pergunta é de um ano antes de 1857, quando foi publicado. Entendeu? Exato. Então aí a gente vê a grandeza da doutrina espírita já avisando a gente do drama que a gente ia enfrentar e que o mundo enfrenta até hoje. Exatamente. Ignorando que nós somos uns seres que vamos sobreviver, quer queiramos, quer não. O espírito é imortal. É. O que é mortal é o nosso corpo físico, que um belo Exatamente. dia Vai vai entrar acabar. em colapso. Mas É tudo isso bem. aí. Então passamos agora, pessoal, para um outro subtítulo dentro das leis morais, da pergunta 715, que é o necessário e supérfluo, porque isso está inserido na quarta parte, tá certo? Do Livro dos Espíritos, que nós vamos estudar. Pergunta: como pode o homem conhecer o limite do seu necessário? Isso é muito importante. Olha a resposta. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. É aquele que bebe o alcoólico. Então, ele vai, bebe, bebe. Chega uma hora que ele não aguenta mais, perde todos os sentidos, cai. E às vezes se arrasta pelas ruas. Pela rua. Conheci pessoas que morreram na porta do local onde bebiam.
Que caíram coisa. ali, foram levados para o hospital, ficou uma semana e desencarnou. Quer dizer, aí nesse estado, gente, a espiritualidade inferior, Às vezes até por coisas boas, pessoas que se alimentam de uma forma grosseira, estúpida, não vê limites, aí o coração não aguenta. não aguenta. Aliás, o colapso também do fígado e de outros órgãos internos do corpo humano. Então, passemos para 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Olha a resposta fantástica. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Que coisa, hein? Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, os vícios que nós, por nosso livre-arbítrio, incorporamos ao nosso dia a dia, alteraram toda a nossa constituição. E aí nós ficamos dependentes de determinadas situações. Vem a nossa consciência e nos acusa. Toma cuidado com o excesso. E às vezes esse excesso é tão acentuado que o seu descendente já nasce com esse problema. E indiretamente você que conduziu, porque você era um bêbado quanto mais, e aquilo afetou profundamente a gênese dele, né? E ele acabou nascendo com aquela deficiência mesmo, porque o pai provocou. Então, exato. isto que tu semeias, isto também colherás. Vai ter que colherás. Então, vamos para 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Olha a resposta. Posso fazer uma referência? Eu ouvi uma reportagem que eu achei interessante. Um americano, na verdade não sei se é americano ou inglês, mas é de língua inglesa. Uhum. E ele, riquíssimo, comprou uma ilha, e lá nessa ilha ele se instalou, e ele tinha uma companheira, com a companheira ficou, mas lá ele dominava um monte de bolsas de valor em todo o mundo, todo dia ganhando milhões. E acumulava aquilo, e comprava mais coisas e tinha mais coisas. E um dia morreu. E aí os jornais noticiaram o fim dele, a família, a briga que estava sendo. Eu digo, que infelicidade é desse espírito. Ele teve tudo para poder ajudar, né, e viver feliz. Ao invés disso, cara, foi se isolar numa ilha para ninguém pedir nada a ele. Imagina. Imagina. E depois ainda tem a briga do que ficou. Do que ficou. Agora ele vai ficar desencarnado, horrorizado, vendo os outros consumir aquilo que ele ganhou. E o que ele teve com isso? Ele podia distribuir a felicidade para tanta gente. O que ele fez? Mas é o que às vezes nós fazemos. Exato. Nos isolamos dentro de casa. Não, mas tem violência, se eu saio, eu não posso fazer. Aí disseram para mim, como é que você tem coragem de viajar o país todo de carro? Eu digo, nunca aconteceu nada. Agora conheço todos os estados brasileiros, menos um, que a ilha lá não fui. Entendeu? Então, Fernando Noronha. Em Fernando Noronha eu não fui. Tive a oportunidade, mas não fui. Isso. Então, olha, pessoal, o que diz a resposta dessa pergunta. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nessa altura, relê então a pergunta e a resposta, por favor. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Se tiver alguém, com toda certeza, anotando o que nós estamos falando, verá que nas perguntas 923, 926, 927, logo mais adiante nós vamos passar por ela, fala a mesma coisa, 784 também. Então, é preciso a gente ver o seguinte, o livro dos Espíritos se repete, dada a importância do fato. Agora,
tipificando qual é o fato. Então, quando eu vejo uma pessoa dominada pelo vício, principalmente o vício do álcool, vi o doutor Jorge Ferreira Machado, querido amigo, hoje desencarnado, grande médico, e ele afirmando para uma outra pessoa, olha, eu estou te dando um remédio, não posso dizer o nome por questão de ética, não posso dizer o seguinte, ele te deu um remédio apenas para te manter vivo. Ele não vai resolver o teu problema nunca, mas vai te manter vivo. Que de tal forma você destruiu com o álcool que não há outra solução, mas vai te manter vivo. Nossa, mas Aí ele foi obrigado a deixar aquilo no final da vida, até morrer anos depois. Então a coisa é complicada. Não é fácil a gente vencer os vícios, mas é necessário e indispensável para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Perfeitíssimo. Então, seu Gama, voltamos então, nós terminamos essa preleção e voltamos então para a quarta pergunta parte. 921. Depois poderemos ir ainda mais um pouco aí, tá? Tá certo. Deixa eu abrir aqui que fechou. Então vamos lá, 921. Agora voltamos à quarta parte, tá certo? Isso. Faça a vamos em pergunta frente. e eu dou a resposta. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Olha que resposta franca. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Aí tem uma longa resposta, tá? E que o Weckmiller, se quiser, pode comentá-la a Então, respeito. seu Gama, Vai lá. nessa primeira frase dessa resposta, diz assim, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. É por causa de nós pensarmos erradamente, seu Gama? É porque nós queremos fazer aquilo que nos dá prazer. Aquilo que nos dá obrigações, etc., a gente não quer fazer. Ou pelo menos deixa para depois. E aí enfrenta a realidade quando já não tem mais jeito. Perfeito. Olha só como é grande, mas eu gostaria que nesse caso você lesse, Tá sabe por quê, Weckmiller? A Ok. sua voz está melhor, que eu estou meio rouco. Por Tá bom. favor. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Olha que interessante. Olha. Vou repetir o final. considerações de Sr. Allan Kardec. Isso. Quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Que preparativos são esses? É vivermos acertadamente através do bem e para o bem, fazendo bem a si mesmo e ao próximo. Estando em paz com a sua própria consciência. Consciência, Aí isto. Essa sintetizou. ninguém livra. Quando a gente desencarna, tudo que a gente fez de bom e de mal está gravado aonde? Na nossa consciência. Na nossa consciência, No especificamente no perispírito. Isto. Tá? Uhum. Livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Né? Para definirmos de uma sorte o perispírito, é necessário que ele dizer que não é reflexo do corpo físico, que na realidade o corpo físico é o que o reflete, tanto ele, corpo espiritual, reflete o corpo mental que lhe preside a formação. Então, tudo que você faz está na sua mente e não apaga. Não. E não apaga. Resgata, mas não apaga. Então, de tal forma, cuidado, não faça, porque depois vai ser difícil você certo. acertar. Então, Continua. continuando essa explicação do nosso amigo Kardec, diz o seguinte: já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes
dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se, gradativamente, remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, eles são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Olha o alerta. Que é exato, o senhor Allan Kardec parecia aí um profeta, né? Então, o espírito era a informação, ele embaixo fez a consideração. Porque você está vendo isso na sociedade todo o tempo. Isso. Mas Deus fez exatamente isso. Ele não quer espírito mais ou menos bons. Ou bom ou não é. Exato. Tá? No céu, por ele criado, como filhos dele, né? E como tal, serão espírito perfeito. Então, em função disso aí, não tem jeito. Nós temos que caminhar firme e seguramente nessa direção. Isso é uma maravilha, não é isso? Isso. Então, vamos agora à outra pergunta, 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Me permita apenas repetir a frase. Olha, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Claro, depende do local onde você está para se julgar feliz ou infeliz. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Veja bem. Haverá, contudo, alguma felicidade comum a todos os homens? Olha a resposta, gente. Com relação à vida material, é posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa parte aí, com relação à vida moral. A consciência tranquila e a fé no futuro, grifem isso aí com o amarelo bem grande em cima para chamar a atenção. Para estar com a vida moral correta e a consciência tranquila. Pois é, nessa resposta nos leva, a exatamente a pergunta 711 até a 715, que nós fizemos no início do programa, só para que tenhamos, quando estudarmos, verificar esses dois itens, para que possamos cada vez mais e melhor entendermos o que a espiritualidade nos trouxe através de Kardec. Quer ver que tudo aquilo que afeta diretamente a nossa evolução diz respeito à vida moral. Moral, tá? Exato. Repara que nós não temos catecismo, não tem obrigação, mas tem a consciência moral para você mesmo. Quem vai te julgar é você. Isso. Quem vai julgar a meu procedimento sou eu mesmo. A minha consciência. A minha consciência. E olha, sou muito sincera, ela me acusa muito, seu Gama. A todos nós, porque a gente falha. Não é? Né? Então, seu Gama, mas temos que fazer um segundo intervalo. Foi lá, tá certo? vamos. Voltamos Vamos daqui... falar do supérfluo quando a gente Isso. voltar. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Voltando ao terceiro bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos continuar, pessoal. Pergunta 923, seu Gama.
O que Ela é muito grande, mas prestem atenção que ela vai falar sobre o supérfluo. Uhum. Supérfluo, como é importante o supérfluo, como nós temos supérfluo à toa. Às vezes eu vejo pessoas, eu não posso citar nomes, mas às vezes as pessoas, é importante, contando o que tem, o que tem, o que tem. Eu digo, gente, mas a morte está chegando, a pessoa ainda quer mais, está brigando por isso, por aquilo. Não é que pode, mas às vezes é necessário a gente chamar a atenção de alguém, porque o supérfluo é um problema muito sério. Em termos de beleza feminina, por exemplo, às vezes se vê coisas extraordinárias, de exageros. Exato. Basta entrar na casa de uma pessoa muito rica, parece que a moral da pessoa cresce à medida que compra cada vez mais do que não precisa. E não tem tempo de vida para usar. Às vezes nem senta na cadeira, não é isso? Então chamada, entre aspas, de Luís XV. Vamos lá, eu vou ler a pergunta, você lê a resposta. Ok. O que para um é supérfluo não representará para o outro o necessário reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Então vamos lá, pessoal. A resposta diz assim: sim. Conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Era o modismo da época. Só quem era nobre era aqueles que tinham todas essas coisas que eu acabei de citar. Muitos lacaios. Muitos lacaios, né? Quer dizer, você acaba não fazendo absolutamente nada. De uma certa forma, uma reencarnação que você, se não fez o bem, jogou fora. Jogou fora. Tinha todas as condições, jogou fora. Então vamos continuar. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Mas se o homem encarnado soubesse a felicidade que a alma encontra livre da carne, o espírito continua o mesmo, com o corpo, com todas as características. Não tem mais aquela necessidade material de procriar ou de se alimentar tão intensamente. Também tem. A alma também se alimenta de energias, etc. E cresce com isso. Uhum. Então é uma beleza o que está se ensinando aí. Vive-se bem e nessas condições. Agora, se a pessoa se apega a muita comida, muitas posses, cada vez mais posses, para quê? Você vai morrer, cara. Não vai usufruir de tudo. Mas a pessoa não pensa. E quando pensa, não acredita. Então, seu Gama, aqui no meio aqui tem uma pergunta que diz assim: quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça. Quando eu estava lendo, me lembrei exatamente que Jesus, na realidade, como nós sabemos, não tinha um lugar para repousar a sua cabeça ao dormir. Ele pedia permissão, quando estava em uma determinada peregrinação, a uma pessoa da cidade que o acolhesse em sua casa, porque ele não tinha naquela cidade bens para suportar os 12 apóstolos e mais ele. Mas o mais importante é que ele nos mostra que material ele não tinha nada. Tinha, sim, a sua vestimenta. Mas o que ele tinha a mais e que está inserida exatamente nisso aí?
a sua sabedoria. Você tem que ter o conhecimento, mas você tem que ser sábio para usar corretamente o conhecimento. Foi o que Jesus fez. Ele não tinha então, nada. Quer ver como isso encaixa bem? Olha, tem uma pergunta, não é à toa que é fácil de guardar, 737, que fala de flagelos destruidores. Exato. Dá um pulo depois e lê a pergunta seguinte. 738. 738. Então vamos lá. Diz assim: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Olha a resposta. Pode e os emprega todos os dias. Olha que interessante. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Jesus assim utilizava. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Quer dizer, então, a gente tem, por exemplo, não poderia Deus perfeitamente evitar o flagelo destruidor que nós vivemos na Terra, mas deixou porque isso nos chamou a atenção para mostrar efetivamente como é que nós estamos vivendo uma coisa essencialmente material. Cheio de bens e de coisas que não vão te adiantar nada, mas você mantém tudo, que você tenha todo o conforto que você adquiriu por direito, tudo bem. Mas precisa ter aquele excesso que faz com que grande parte passe fome, porque você não vai responder por isso. Com certeza que vai. Aonde? Na sua consciência. Consciência, vai lhe acusar. Isso é forma de dizer, se fosse o caso, na consciência do devedor. Não é daquele que estudou, é do devedor. Exato. Então, vamos prosseguir. 924. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos, nenhum meio terá ele de os evitar? Olha a resposta, pessoal. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Olha, isso é fantástico. É claro. E se você nasceu com uma deficiência, como é que você vai fazer para mudar? Olha, seu Gama, tomando um gancho aí. Recentemente eu estive com uma pessoa que teve um problema sério e a pessoa está claudicando. Muito bem. E ela está danada da vida porque o orgulho lhe passou à frente e acha que não tem que claudicar. E eu falei assim, meu Deus do céu, será que essa pessoa não percebeu que se ela tropicou, caiu, houve um problema na perna, é porque ela estava com o nariz muito em pé e não viu que tinha um degrau à frente e a pessoa veio a tropicar e cair? E aí nós vemos exatamente que aquele que nasce de nascença com deficiência não reclama, aceita. Que coisa interessante, seu Gama. Olha, infelizmente acontece. Vou narrar um fato acontecido em Uberaba. O Chico saiu, foi distribuir alimentos, como ele fazia sistematicamente na favela lá. Uhum. Interessante que a favela lá, conheço pessoalmente, estive lá. Então, na favela você vê tudo muito plano, sabe? Ou quase plano. Então, não é certinho não, mas não tem montanhas como tem Petrópolis. Então, é interessante que o Chico chegou ali e estava distribuindo. Quando chegou uma senhora e disse para ele, olha, Chico, eu queria saber de você uma coisa. Existe explicação para mim no Espiritismo? Chico disse, qual é o teu problema? Ele disse, olha, meu filho nasceu cego, surdo e sem os dois braços. Isto. E aí, então, agora
com todo o trabalho que ele me dá, os médicos dizem que tem que extrair a perna dele. Por quê, Chico? Isso é justo? Existe justiça em Deus para isso? Eu não sei. Vou perguntar a Emmanuel está lá em cima, ele vai ver. Aí ele, mano, você já está ouvindo? Procura a resposta para mim. Eu disse, alguns minutos. Aí ele continua a conversa, atendendo outra pessoa, de repente o Emmanuel está me dizendo aqui o seguinte, esse irmãozinho suicidou-se nas 10 últimas encarnações. Então agora os médicos acharam que não tem solução. A melhor coisa para ele é cortar as pernas porque elas estão dando um problema sério. Isso tudo é consequência dos 10 suicídios que ele fez. Ele não quer viver, ele está revoltado contra Deus. Vai ver que não adianta. Vai ficar sem as pernas, fica confortável, que aí ele está começando a quitar o que ele ainda vai quitar. Nossa, mas tem muita coisa. Então você vê que sempre há explicação na justiça divina, desde que você entenda que sem a reencarnação, esqueça que Deus é justo. Porque Deus só vai ser justo se houver reencarnação. Porque a gente joga uma bomba atômica numa cidade japonesa, por exemplo, mata 80, 100 mil pessoas instantaneamente e vai ficar de graça? Com certeza que não. Não. Quem fez isso, de alguma maneira, vai responder. Exato. Deus sabe como. Na consciência de cada um. Então nós vemos isso aqui, deve resignar-se, sem murmurar. Se nós temos algum problema, gente, vamos fechar nossa boca, mas também erramos por pensamento, palavras e atos. Não pensarmos que aquilo foi injusto para a gente. Um motivo tem. Nós temos que acessar a nossa consciência para verificar. E isso nos levará a um outro patamar, que é a nossa progressão que Deus nos proporcionou. Você vê que, para os grandes filósofos da história da humanidade, eles apontavam o sistema mais justo seria que Deus tivesse feito a reencarnação. Não, Deus fez, mas não como eles queriam. Entendeu? Sempre. Então fez a reencarnação porque cada um de nós grava tudo que se passa no seu corpo mental, na mente do homem. E aí, em função disso, ele desencarna e tem tudo para quitar ainda. Às vezes ele teve acesso a tudo, na maioria das vezes, mas não deu atenção. Então a doutrina espírita sacode a gente de forma violenta. Através da dor. Exatamente. Tá? E graças a Deus que ela o tem. É. Porque a gente passar em brancas nuvens e não fizer nada, olha que na próxima, com certeza, não sei como é que vai ser. Eu não sou profeta, não quero, nem quero ser esse tipo de situação. Mas com certeza vai ter que resgatar muito mais à frente. Então passemos a 925. Dá tempo ainda? Temos ainda 2 minutos, seu Então Galo. vamos lá. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecidos? Deus não interfere nisso diretamente, não, hein? Deus não faz a pessoa nascer rica de propósito. Tem sempre um motivo moral. Moral. Então a resposta é a seguinte: isso significa um favor aos olhos do que apenas vem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Gente, depois disso, aliás, nós temos 3 situações difíceis, né, de resgate. A riqueza, a pobreza e o sexo, gente. Isso é muito importante. Estejamos alertas para essas 3 coisas. Não quer dizer que nós temos que ser paupérrimos. Não, nós trabalhamos, temos o direito de ter um certo conforto e utilizamos. Mas e aquele que não tem? Vamos fazer um pouco para que os outros venham a receber também. Mas, seu Gama, nós estamos no final, infelizmente. Tá certo? Na verdade, as leis morais são tão importantes, elas nos deixam tão felizes. Elas nos mostram uma felicidade que vai assim a vida toda. Então, nós imaginamos que aquelas pessoas que conseguiram vencer tudo isso e passaram para outras vidas, como é complicado. Então, você, meu irmão, que é pai, você, meu irmão, que é filho, você, meu irmão, que faz parte de uma família,
dê atenção a ela, porque não foi por acaso que você veio com essa pessoa. Ninguém nasceu por acaso. Até às vezes nasce e acaba vivendo numa outra família, porque as circunstâncias fazem isso. Ou a doença vai promover. Então está tudo certo na vida. O que está errado é a nossa falsa interpretação, que sempre queremos que corra tudo bem e não tenha problema nenhum. Mas o problema é necessário e indispensável. Vejam que o câncer que aparece subitamente numa família não foi programado por ninguém, não. No sentido de que alguém programou o câncer, eu quero ter câncer em tal época. Não foi isso não. Pode até provocar um câncer em si mesmo por excesso de fumo, etc. Mas não programou e nem queria. Exato. Então, vejam bem, Deus não programa o mal. O que aconteceu é resgate. Então, pessoal, nós estamos no final do nosso programa, Enfoque Espírita. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Sigamos os ensinamentos do nosso querido Chico Xavier, que deixou para nós uma frase linda. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.